tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o Q-Concursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. Q-Concursos, aqui querer é poder. Acesse agora. Olá, olá meus caros, como é que estamos? Boa sexta-feira para todo mundo. E vamos agora pegar o ponto central sobre as improbidades. Vamos lá? Os elementos mais técnicos, os elementos mais difíceis. Tivemos já um encontro, uma aula que foi, digamos assim, parte geral ou análise geral da improbidade, que já abarca um grande número de questões. Depois tivemos uma outra aula, também preparatória para vocês nesse concurso de escrevente do TJ, que foi de resolução de questões sobre improbidade. Mas agora, meus amigos, nós vamos buscar aquela diferença. Nós vamos buscar aquele pontinho a mais. Nós vamos buscar as questões mais técnicas, as questões mais difíceis, as questões que possuem pegadinhas, informações essenciais que possam estar escondidas, né? Então, com isso, vocês têm agora um material à disposição de vocês, que é um material fabuloso, ou, como diz meu filho de 10 anos, cabuloso, porque nesse material os senhores vão encontrar os elementos técnicos e tudo aquilo que estiver em destaque são os grandes pontos de pegadinhas que as bancas vêm usando, principalmente a VUNESP. Então, olha só, começando aqui, senhores, no tocante à história da transição das leis. Muito bem, foi debatido, e todos vocês já devem saber muito bem, que agora são duas as exigências de elemento subjetivo para a caracterização da improbidade. A gente precisa da voluntariedade, que é a intenção consciente. Então ele tem a consciência e a intenção de cometer o ato ilícito, isso é o dolo geral, e a intenção específica da conduta, que é o lesionar a administração, que é lesionar o patrimônio público ou bem público, que é violar o princípio administrativo e que a gente vai chamar também de dolo específico. Com isso, meus amigos, o que a gente observa? Que agora nós temos duas exigências. Olha as duas observações pegadinha. Primeira observação de pegadinha, senhores. Como todo mundo sabe, o particular, ele, em tese, não pode cometer sozinho um ato de improbidade se ele não tiver nenhuma forma de vinculação com a administração, certo? Mas ele pode ser responsabilizado por improbidade quando ele agir em conjunto com um agente público, né? Beleza. Bom, primeiro ponto, senhores. A voluntariedade com dolo específico também deve ser exigida para poder responsabilizar o particular que tenha agido em conjunto com o agente público. Beleza? Segunda coisa, meus amigos, e tome cuidado. O que é que foi revogado, então? Não é que a gente vai falar que foram revogadas apenas as improbidades culposas. Não está correto, isso está incompleto. Foram revogadas tanto as improbidades culposas, a gente sabe disso muito bem, como também, senhores, as improbidades com dolo genérico, que seria, digamos assim, somente a letra A. Então, ainda que o sujeito tenha cometido a improbidade de forma dolosa e esse dolo esteja descrito na petição inicial da ação de improbidade
contra ele. Se tivermos apenas o dolo genérico, a voluntariedade, tanto quanto a conduta culposa, apenas o dolo genérico está revogado. Professor, então o que acontece quando nós tivermos ou a conduta culposa ou o dolo genérico? Nesses dois casos, senhores, nós teremos apenas duas possibilidades de resolução. A primeira delas, tomem nota e deixem claro para vocês mesmos. Ou o processo vai ser extinto, mediante até a própria manifestação do Ministério Público, dizendo que não tem interesse no prosseguimento, ou eventualmente uma decisão de ofício do juiz, né? Então, ou o processo é extinto, ou, cuidado com essa opção, haverá uma, digamos assim, desclassificação ou reclassificação do processo, que deixará de ser uma ação por improbidade, passando a ser uma ação civil pública para a apuração de eventuais responsabilidades. Lembrem-se que está na reforma da lei de improbidade que a ação de improbidade tornada, digamos assim, entre aspas, inviável no seu prosseguimento, ela poderá ser reduzida, ela poderá ser, digamos assim, reclassificada para uma ação civil pública. Isso é super importante vocês lembrarem. Joia? Na sequência, senhores, vamos lá. O que mais que nós temos aqui que analisar? Usando, né, a improbidade, então, agora vem usando o chamado direito administrativo sancionador para resolver toda aquela discussão, é civil ou é penal, isso a gente já sabe. Agora, o que a gente tem que saber é que, por ser direito administrativo sancionador, não tem natureza penal, não tem a exigência rigorosa da tipificação penal para caracterizar a improbidade. Porém, meus amigos, a gente vai então observar o seguinte: como é civil, não vamos usar institutos, fundamentos do direito penal e nem do direito processual penal. Mas, observem, garantias constitucionais voltadas ao processo penal serão observadas também nas improbidades em virtude do fato de ser processo administrativo sancionador. Tá? Então você não vai adotar princípios e regras do direito penal ou do processo penal, mas você vai adotar garantias constitucionais voltadas ao direito penal. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, decisão motivada, proibição de uso das provas ilícitas e do fruto da árvore envenenada, fruits of poisonous tree, entre muitas outras. Beleza? Na sequência, meus caros, olha só, memorize que isso aqui é questãozinha campeã de incidência. A ação de improbidade, assim como a ação penal, ela é repressiva e de caráter pessoal. Está aqui com as cores do QC, porque nós temos que memorizar, isso vem caindo muito. Agora, a gente sabe que não é penal, não é direito penal. Então, quem já foi condenado na forma culposa e a decisão já é definitiva, vai ter que cumprir a pena. Não aconteceu a tal da abolitio criminis que ocorre no direito penal, quando a lei penal é mudada para deixar de prever algo que era crime até então como crime. Beleza? Continuando, senhores, a nova lei agora deixa muito claro: inexistência, impossibilidade de foro privilegiado ou por prerrogativa de função ou cargo. E o que vem junto com essa informação é o seguinte: além de a gente não ter o foro privilegiado, a gente não vai reconhecer as prerrogativas processuais que são conferidas às autoridades. Não é
apenas, meus amigos, a questão do foro privilegiado. Não é apenas a questão da competência de quem vai presidir o processo, mas também a questão relativa às prerrogativas processuais. Por exemplo, a prerrogativa de definir data e horário do seu próprio interrogatório, entre outros detalhes. Nada disso vai ser observado. Bom, como eu comentei com vocês, item 5º, a ação de improbidade é repressiva pessoal. Portanto, nós não temos medidas preventivas. Tome muito cuidado com essa pegadinha. Quando se fala de medidas preventivas, são medidas que poderiam ser adotadas ou são previstas em lei que impeçam o cometimento da improbidade, que possam prevenir a ocorrência do enriquecimento ilícito, possam prevenir a ocorrência do dano ao patrimônio público, entre outras hipóteses. Não é o nosso caso. A ação de improbidade, meus caros, ela não possui elementos preventivos no sentido de prevenção aos danos específicos, aos danos, né, que estão previstos nas condutas. Então veja, não há medida preventiva que previna a ocorrência da improbidade. Nós vamos ter duas medidas preliminares, mas não preventivas. Vamos tomar cuidado com as palavras, é jogo de palavras aqui. Aqui é a hora da gente acertar a questão mais difícil, aquela que ninguém acerta. Então, olá, meus caros. Isso quer dizer, então, que na lei de improbidade nós vamos ter duas medidas preliminares. A primeira, que é decretação da indisponibilidade de bens do acusado. Duas mudanças super importantes aqui. A primeira delas, senhores. Agora, a indisponibilidade de bens vai ser apenas para ressarcir dano causado. Antigamente era para ressarcir dano e multa que seria aplicada. Agora é só para o ressarcimento do dano. Então isso quer dizer que só haverá indisponibilidade preliminar do patrimônio do acusado, senhores, nas improbidades dos artigos 9 e 10. Porque não tem dano previsto nas improbidades do artigo 11, que é a violação de princípios. Percebeu? Enxergou a pegadinha? Então, nem toda medida de improbidade vai permitir a decretação da indisponibilidade de bens do acusado, somente artigos 9 e 10. E o segundo é o afastamento cautelar do agente público de seu cargo, emprego ou função. Grande mudança. Antigamente era a autoridade processante, agora tem que ser exclusivamente o juiz. Então agora só juiz de direito que decreta afastamento e não mais a autoridade administrativa superior, não. E esse afastamento será por 90 dias, por até 90 dias, perdão, sendo possível prorrogar por mais 90 dias, desde que haja justificativa para isso. Show? Item 6º, senhores, a improbidade e o chamado apagão das canetas. Esta é uma questão que já deveria ter aparecido, hein? O que é apagão das canetas, senhores? Vamos lá, entendam. Administradores públicos que estejam ocupando os cargos máximos, que são aqueles cargos das decisões mais importantes, eles estavam com receio, com medo de exercerem suas atribuições públicas, haja vista, né, a generalidade, a abrangência muito grande da lei de improbidade anterior. Então, o que é apagão das canetas? É o administrador público guardar a sua caneta e parar de assinar, parar de decidir, por receio de ser posteriormente responsabilizado. Para combater o apagão das canetas, foi feita uma previsão na nova lei que vai dizer que
quando o administrador público estiver amparado, quando a sua decisão estiver baseada em decisão jurisprudencial corrente da jurisprudência, ele não será responsabilizado. E observem, a corrente jurisprudencial não precisa ser a majoritária e também, caso essa corrente venha posteriormente a deixar de existir, porque, por exemplo, o próprio judiciário reviu sua posição e aquela corrente deixou de existir, mesmo assim, aquele agente público não será responsabilizado. Perfeito? Item 7º, senhores, super relevante também. Agora, meus amigos, o juiz da causa não vai simplesmente aplicar uma pena. Ele vai fazer como deve acontecer no chamado direito penal. A gente vai partir sempre da pena em seus mínimos abstratos. Então, agora, na lei de improbidade, o juiz deverá partir do mínimo abstrato, né, previsto na lei. E ele só vai poder majorar essa pena se ele tiver alguns destes elementos previstos nesse artigo, que são os elementos necessários para a majoração das penas. Então, para ele subir dos mínimos abstratos, ele deverá encontrar princípios de razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem, gravidade, impacto e natureza da infração, extensão do dano causado, proveito patrimonial obtido pelo agente quando for um proveito muito grande, circunstâncias atenuantes e agravantes, a atuação do agente e antecedentes do agente. Ou seja, agora, para a decisão da aplicação da pena, né, das medidas punitivas, haverá necessária dosimetria legal que não era prevista antes. Sem estes 7 elementos, sem nenhum desses 7 elementos, as penas deverão ser as mínimas no seu abstrato previsto em lei. Opa! Outra coisa, senhores, item 8º, não existe mais indúbio pro societatis que existia antes. Antes era o seguinte, na dúvida se teve ou não improbidade, era proposta a ação. E o camarada se defendia para dizer que não existia. Agora não. Agora, para que uma ação de improbidade possa ser efetivamente proposta, nós vamos procurar a chamada justa causa, exigindo na narrativa da petição inicial a individuação da conduta, demonstração de elementos probatórios, né, e da ocorrência do fato e de sua autoria, e a juntada dos documentos comprobatórios de tudo isso. Perfeito? Então agora não existe mais indúbio pro societate, agora é indúbio pro réu. Na falta da justa causa, a ação de improbidade não poderá mais ser proposta. E o item 9º, agora nós temos a necessária congruência. O que é a congruência, senhores? Se tivermos uma sentença condenatória, ela precisa ter necessária correlação lógica, fática e probatória com o ato de acusação. Antigamente não tinha. Na lei anterior, o camarada era processado por improbidade, imputando contra ele uma conduta do artigo 9º. E aí o juiz falava, o artigo 9º eu não vejo, mas eu vejo o artigo 10º, e condenava o cara pelo artigo 10º. Acontecia essa mutatio libelli antigamente. Agora não existe mais mutatio libelli, agora tem que ter congruência ou correlação lógica, fática e probatória. Maravilha! Bom, olhando agora, senhores, sobre quem pode, né,
sofrer as condutas da improbidade? Os 3 primeiros, todo mundo está super cansado de saber, né? As pessoas políticas, que são a União, Estados, Distrito Federal e municípios, porque todos estes são pessoas jurídicas de natureza política. Então são aqueles que podem sofrer as condutas de improbidade. Também, senhores, órgãos da administração direta de qualquer um dos 3 poderes. Então, se nós tivermos órgão, não interessa se é do judiciário, se é do legislativo ou se é do executivo, nós teremos a possibilidade de esse órgão vir a sofrer a medida de improbidade, de sofrer o ilícito, né? E também as pessoas jurídicas da administração indireta, autarquias de todos os tipos, fundações públicas, empresas públicas da economia mista e consórcios públicos. Show! Quais são as grandes novidades aqui, senhores? Olha lá! Entidades privadas que recebam ou que receberam no passado recursos ou benefícios públicos do tipo subvenções, incentivos fiscais ou financeiros, como acontece, por exemplo, com as entidades do terceiro setor, uma OS, uma OCIP, uma OSC, são entidades privadas que recebem ou podem receber benefícios públicos, tal como imunidade tributária, doações, fundos de incentivos, perfeito? Então, nesse caso, é genérico. Muito cuidado com o item 5º. Entidades privadas para a qual o Estado tenha contribuído na sua criação ou contribua na sua manutenção e atividade. Porém, meus amigos, quando essa improbidade for praticada em relação àquele volume, aquele valor que foi aportado pelo setor público. Então vamos ter aqui, digamos assim, uma improbidade subsidiária, uma improbidade paralela, secundária, somente em relação aos valores e elementos públicos que tenham sido atribuídos àquele ente privado. Agora, meus amigos, quem comete o ato de improbidade? Bom, aqui estamos todos bem escolados nos primeiros itens, né? Todos os servidores públicos de todos os tipos. Então, não interessa se o cara é estatutário, titular de cargo, esse C é cargo, se ele for seletista com relação de emprego, o E é relação de emprego, ou se ele for apenas comissionado, é aquele camarada que só exerce função pública. E aí vamos usar o chamado conceito de agente público genérico ou geral. A ideia é trazer o máximo possível de pessoas para essa responsabilização. Fora isso, também todos os eleitos de todos os tipos, no legislativo e no executivo, cuidado com isso que está em laranja, com exceção do presidente da República, que para o STF e o STJ não está sujeito à lei da improbidade. Presidente, não. Ok? Todos aqueles que gozem de vitaliciedade no cargo, que são os magistrados, membros do Ministério Público e Tribunais de Contas. E agora vamos pegar os detalhes, né? Pessoas comuns que exerçam função pública de forma transitória e sem remuneração. Jurado, do júri, né, claro, mesário nas eleições, voluntários. Então, por exemplo, vamos imaginar que tenha acontecido uma enorme tragédia por excesso de chuvas com uma grande enchente em uma determinada região do país. E a administração pública vai lá e nomeia algumas pessoas como agentes voluntários no processo de seleção e entrega de doações. Só que esses caras desviam as doações para eles. Eles foram nomeados pelo Estado? Foram. Receberam essa titulação do Estado? Receberam. Então já era. Também poderão responder por improbidade. Item 5º.
Pessoas comuns, físicas ou, atenção, jurídicas, que assinem com o Estado contratos, convênios, termos de parceria e recebam ou administrem recursos ou bens públicos pertencentes ao Estado, né? Então aí estamos falando de pessoas jurídicas que tenham os termos. Voltamos novamente àquela questão do terceiro setor. A gente sabe que nós temos uma OS, Organizações Sociais, que vão gerir no contrato de convênio bens públicos, agentes públicos, recursos públicos, certo? Item 6º, senhores. Também podem cometer improbidade pessoas comuns sem qualquer forma de vínculo com o Estado. Então não é nem transitório, nem sem oneração. O cara não tem nada envolvendo ele com o Estado, porém, ele agiu para induzir ou concorreu com um agente público para o cometimento da improbidade. E aí nós já vimos, senhores, que serão exigidas as formas dolosa e com dolo específico desse particular também. Beleza? Tome só cuidado que improbidade cometida por pessoa jurídica e que também caracterize o ilícito previsto na Lei Anticorrupção, Lei 12.846, nesse caso, vai prevalecer a Lei Anticorrupção, certo? Ele vai responder pela Lei Anticorrupção. Ele vai responder por ela e não pela improbidade, a pessoa jurídica. Então nós não teremos mais o chamado bis in idem. E, no caso, meus amigos, sócios, dirigentes, administradores das pessoas jurídicas respondem junto com a pessoa jurídica? Não. A regra é que não respondem. Só responderão se ficar provada a participação específica ou ganhos pessoais dessas pessoas, senão eles não respondem. Quem mais pode responder pelas considerações da improbidade? Tem 7º, herdeiros e sucessores de quem tenha sido condenado por improbidade e que morreu. Cuidado com esse detalhe, tá? A banca é muito malandra, ela coloca lá, João cometeu improbidade. Então, é possível cobrar o ressarcimento do dano dos filhos de João até o limite que eventualmente recebam. Falso, se João está vivo, os filhos não respondem, gente. Toma cuidado, tem que vir no enunciado que o agente morreu ou que teve processo de sucessão, de herança, alguma coisa assim, tá? Tome muito cuidado com essa pegadinha. E outro detalhe, senhores, os herdeiros e sucessores poderão ser obrigados a reparar integralmente o dano, desde que as parcelas que eles tenham recebido de herança ou de sucessão cubram. Em outras palavras, eles vão responder por todo o dano, porém limitado ao valor que herdarem, certo? E observe outro detalhe, se tem aqui ressarcimento de danos, quer dizer que o herdeiro e o sucessor só responderá se o seu parente que morreu tenha sido condenado nas improbidades do artigo 9 e 10. Beleza? Penúltimo ponto aqui, ó. Quando uma primeira empresa tenha cometido uma improbidade e tenha sido adquirida por outra, processos de aquisição, fusão, cisão, deixando uma pequena empresa sobrando, né? Ou venha a ser transformada a partir de seu contrato ou de seu estatuto social em um outro tipo de empresa, a empresa resultante, a empresa que sobreviver a esse processo, a empresa resultante do processo, vai responder na integralidade do dano ocorrido, porém limitado ao valor de patrimônio ou de riquezas que tenha recebido ou adquirido no processo da fusão. Né? E o último ponto, senhores, Ministério Público é chefe da Polícia Civil, né? Então repare esse item 9º, pouca gente sabia disso. O MP pode instaurar
inquérito civil para apurar a ocorrência da improbidade, e aí nesse caso ele tem o prazo de 365 dias prorrogável por mais 365, ou até mesmo ele pode requisitar instauração de inquérito policial a ser cumprido pela polícia judiciária, ou em outras palavras, pela chamada polícia civil. Então agora, o Ministério Público pode ordenar que a polícia civil efetue e realize um inquérito policial para a apuração das possíveis ocorrências numa conduta aparentemente de improbidade, lembrando aquele detalhe que eu já comentei. Sempre que o Ministério Público entender que aquela medida de improbidade não está sendo, não está mais presente, ele muda de opinião, ele não conseguiu formar os elementos, o Ministério Público pode pedir para que aquela ação de improbidade seja modificada, seja desclassificada para uma mera ação civil pública. Beleza? Então foi o que eu falei para vocês, revisão das revisões, aqui com os detalhes das pegadinhas e das malandragens, meus amigos. Próximos encontros a gente vai fazer a mesma análise, voltado para os demais elementos dessa lei. Guardem esse material que eu fiz porque ele está sensacional. Valeu, gente. Obrigado. Bom resto de sexta. Tchau.